Hoje eu vou fazer o exercício sobre número binomial junto com fatorial, né? E eu peguei só um exercício porque esse exercício é um pouquinho mais complexo. Ele é um pouquinho longo, a gente precisa de mais informações. Então eu tenho uma fração igual a outra fração. Só que tem um detalhe, né? Os elementos dessa fração são números binomiais. Então, o que eu tenho que fazer para resolver esse exercício? Eu tenho que aplicar a regra do número binomial para cada um. Então, se eu aplicar a regra do número binomial aqui em cima, ele ficaria o quê? Ele seria o de cima fatorial sobre o de baixo fatorial e o de cima menos o de baixo fatorial. Isso aqui é só a parte de cima. Embaixo eu vou fazer a mesma coisa. Então, eu tenho o número de cima fatorial, o de baixo fatorial e o de cima menos o de baixo fatorial. Então, eu abri já isso aqui e aqui eu continuo 7 sobre 2. Então, nós vamos resolver essa parte de cima. Como é que ficaria? Esse n mais 1 aqui, eu vou abrir até chegar no n menos 3. Por quê? Porque embaixo vai dar aqui, se eu arrumar, vai dar um n menos 3. Então, abrindo, ele seria aqui, ó, n mais 1, que multiplica n, que multiplica n menos 1, n menos 2 e n menos 3 fatorial. Embaixo, eu tenho o 4 fatorial e o n menos 3 fatorial. Tá. Fazer a mesma coisa embaixo. Vou abrir aqui, ó, aqui vai dar n menos 3 também. Então, vou abrir até n menos 3. Então, n menos 1, n menos 2, n menos 3 fatorial. E embaixo, 2 fatorial e n menos 3 fatorial. Continua aqui, 7 sobre 2. Por que eu fiz isso? Porque vai dar para eu cancelar, né? Então, eu tenho aqui, ó, o n menos 3 fatorial aqui de cima com o n menos 3 fatorial de baixo. A mesma coisa aqui, ó, cancelei os dois. Por enquanto, só vou cancelar esses dois. Então, vamos só arrumar aqui, eu não vou fazer chuveirinho nada. Eu só vou arrumar. De que forma? Toda vez que eu tiver fração sobre fração, eu posso inverter, né? Então, eu vou mexer aqui, ó. Aqui seria n mais 1, n menos 1 e n menos 2 em cima. Embaixo ficaria o 4 fatorial. E aí, eu vou multiplicar pelo inverso desse. Então, o que está embaixo seria o 2 fatorial e o que está em cima, né, vai para baixo, que vai ficar n menos 1 e n menos 2. Tudo isso ainda sobre 7, igual a 7 sobre 2. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou arrumar, né? Cancelar o que eu puder cancelar. Então, o que dá para eu cancelar aqui, ó? Esse n menos 1 e n menos 2 de cima, posso cancelar com esses dois aqui de baixo. Esse 2 fatorial, ele vai virar um 2. Aqui, ele vai virar um 24. Então, eu posso cancelar esse aqui com esse. Então, aqui vai virar um 12, né? O que vai sobrar para mim aqui, ó? Vai sobrar n mais 1, que multiplica n sobre 12, igual a 7 sobre 2. Pronto, ficou uma coisa mais simples. Então, agora, aqui que eu vou fazer o chuveirinho. Isso aqui vai virar uma equação de segundo grau, né? 7 sobre 2. Multiplico isso aqui em cruz, então vai ficar 2n ao quadrado mais 2n igual a 84. Jogo tudo para o mesmo lado. Então, fica menos 84 igual a 0. Aqui, para a gente poder usar o Bhaskara, né, eu vou simplificar essa equação aqui e deixar essa equação mais simples. Então, eu vou dividir tudo por 2. Então, vai sobrar para mim n quadrado mais n menos 42 igual a 0. Então, virou um Bhaskara aqui. E aí, a gente vai usar a fórmula de Bhaskara, né? b ao quadrado menos 4ac é a minha primeira fórmula. Então, venho aqui, vamos fazer o b ao quadrado vai dar 1, menos 4 vezes 1 vezes 1 menos 42. Eu tenho menos com menos dá mais, 4 vezes 1, 4 vezes 42 vai dar 168. Então, meu delta vai dar 169. Lembrando, delta positivo, eu posso continuar a minha conta. Como é que eu vou continuar, né? Vou com a segunda parte.
Aqui eu não vou colocar x, porque a minha equação está no n, então eu vou pôr o n aqui, ó, né? A fórmula é menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a, que é a fórmula do Bhaskara. E aí a gente vai só substituir. Então, vou fazer aqui. Então, vai ficar n. O b é positivo, ele vem negativo. Mais ou menos raiz de delta, que é 13, sobre 2. E aí eu tiro as duas informações. Então, menos 1 mais 13 sobre 2, que isso aqui vai me dar 12 sobre 2, isso aqui dá 6. E n de baixo, que vai me dar menos 14 sobre 2 dá menos 7. Número negativo não convém, né? Porque não dá para colocar o número negativo no binomial, então esse aqui a gente não usa. Então, a solução para mim é só o 6, certo? Então, do número binomial, a gente usou toda a definição dele, usamos a definição sobre fração, multiplicação e divisão de frações e caímos no Bhaskara, certinho? Só isso, então, o nosso exercício sobre número binomial, certo? Então, até a próxima. Tchau, tchau.